universo em desencanto. Olá, salve! Você está no Terceiro Milênio e a cultura do Terceiro Milênio é a cultura racional do livro Universo em Desencanto. Na vida do encanto, nos autoqualificamos como 2 em 1. E agora, na vida do desencanto, eu gostaria de perguntar para o professor Porfírio como é no desencanto, continua 2 em 1, como é que a cultura racional explica esse 2 em 1? Eu gostaria de saber e gostaria que você explicasse para as pessoas que estão assistindo o programa como é o 2 em 1 agora na fase do desencanto. Essa questão de sermos 2 em 1 é uma percepção que já temos há muito tempo em nós mesmos, que o ser humano tem algo de si, que ele se vê como matéria, né, um ser material, mas se sente também um ser de natureza espiritual. Quer dizer, ele se sente com algo diferente dentro de si. Mas ele, por não se conhecer, atribuiu esta formação invisível de si mesmo, ele atribuiu como sendo uma formação espiritual. Na cultura racional, nós começamos a perceber que o ser humano não tem espírito no corpo. Não tem espírito no corpo. Isto não quer dizer que somos apenas um, mas nós continuamos sendo 2 em 1. Não tem espírito no corpo, como assim? Bom, em primeiro lugar, na cultura racional, nós vamos saber que espírito é uma formação, são seres de uma formação superior à nossa, mas são da mesma origem. Sabemos que a humanidade que está na matéria, a origem dela é do mundo racional. Uns tantos habitantes do mundo racional que, por conta própria, progredindo, foram à extinção no chão de uma planície racional, e naquele chão ali houve a transformação para a formação do animal racional, que é o ser humano na matéria. Mas outros tantos, uma outra parte desses habitantes do mundo racional, não se extinguiu na matéria, certo? Nem todos esses habitantes vieram se extinguir na matéria. Houve uma extinção em outras paragens, em outros lados de vida, formando o campo espiritual. Ou seja, os espíritos, que ficamos agora sabendo na cultura racional, são seres da mesma origem que os seres humanos, da matéria, mas com uma outra formação de energia em outro campo de energia. E eles é que vieram trabalhando através dos tempos, desenvolvendo o ser humano e chamando a atenção para a origem do ser humano, mas ficou essa coisa, essa ligação do campo espiritual para o ser humano, e aí nós atribuímos a esta parte invisível que nós temos dentro de nós como se fosse um espírito. Mas hoje nós sabemos que não é um espírito. Não é um espírito que está dentro do ser humano. Mas é uma coisa que foi preparada para se compreender assim. E para resumir rapidamente, já que estamos nesta sintonia de entendimento, é o raciocínio. O que o ser humano, na classe de animal racional, encantado, sem se conhecer, o que ele vai encontrar, que ele chamava de espírito, que estaria encarnado na matéria, que usava como sendo um espírito encarnado na matéria, é o raciocínio. O raciocínio é que está encarnado na matéria. Então, o raciocínio que nós queremos desenvolver é exatamente esta formação, esta criatura feita para levar o ser humano ao conhecimento da sua verdadeira origem. É isto que o Universo em Desencanto vem nos revelar, a verdadeira origem. Antes da formação deste espírito, que na verdade não é o espírito, na matéria, é o raciocínio, aí muda a expressão. O nosso espírito materializado, o espírito materializado não é um espírito materializado, é um raciocínio materializado. Então aí muda completamente de figura, porque o espírito é um habitante de outras paragens, é um astral superior ao nosso astral térreo, embora eles estejam numa classe ainda de um astral inferior, porque existe um astral ainda maior do que este, mas o ser humano não conhecia. O ser humano estava ligado a um astral inferior na matéria, mundo espiritual, tá certo? E não sabia que tinha dentro de si o raciocínio. Ele achava que estava raciocinando porque tinha um pensamento evoluído, e aí veio a grande confusão. O pensamento evoluído, que foi treinado, lapidado
pelo mundo espiritual, que nessa ligação do mundo espiritual com o ser humano materializado, o mundo espiritual abriu esta, vamos dizer, esta ligação com o nosso raciocínio, mas o nosso raciocínio ainda na fase do pensamento, ainda não é o raciocínio do terceiro milênio. Aí o pensamento veio evoluindo pela ligação com o mundo espiritual, e nessa evolução o ser humano pensou que já tinha se conhecido, e ainda não estava se conhecendo, porque ele achava que era um espírito, e não é um espírito. O espírito é a parte da experiência do ser humano, é onde ele está experimentando, é a ligação do mundo espiritual com o raciocínio que está em nós. Não é espírito, tá certo? E aí, então, agora nós chegamos no terceiro milênio, e no terceiro milênio é que, então, agora vem a energia racional, é um outro cosmo acima do mundo espiritual que liga na nossa cabeça, e aí o raciocínio começa a funcionar. Aí é que a gente vai entender o que é raciocínio e o que era o pensamento. O pensamento foi desenvolvido pelo mundo espiritual, que veio em socorro da humanidade materializada no chão. E ficou aquela coisa de achar que todos tinham espírito no corpo. Aí nós temos que relembrar, conforme o Universo em Desencanto, a cultura racional nos explica, a origem do espiritismo. Como começou o espiritismo, que foram os habitantes do mundo espiritual, outro plano de vida, entrando em contato com o raciocínio do ser humano, mas que não sabia que era raciocínio, e se manifestando como se fossem almas do outro mundo. Então ficou essa coisa, preparando o ser humano, alertando de algo imaterial dentro da matéria, 2 em 1. Mas o 2 em 1 que nós temos não é espírito. O espírito é uma categoria de vida superior à vida dos materializados. É o raciocínio. Ou seja, os habitantes do mundo racional que se extinguiram no chão formaram o raciocínio, que são os chamados, até então, espíritos materializados, certo? Encarnados, tido na doutrina espírita. É apenas uma comparação paralela para que as pessoas possam acompanhar o nosso desenvolvimento, certo? E na cultura racional é que nós ficamos sabendo que os espíritos do mundo espiritual nunca encarnaram aqui. Eles não encarnam na matéria. Não tem essa transferência do mundo espiritual, nessa forma agora de ver, com o mundo material. Nós aqui somos sempre os mesmos a nascer e a morrer. É o raciocínio que reencarna de um ciclo de vida, de um corpo de vida, que é fraco, degenerado e poluído, e aí então vai formar um novo corpo de vida. Aí volta o mesmo raciocínio. Mas que raciocínio é esse? Por que foi chamado de espírito? Foi para criar essa proximidade, né? Aí, se a gente recapitular rapidamente, e chamar a atenção das pessoas que buscam, que estão procurando entender, que quando se criou, quando Kardec vem apresentar, sistematizar o que a doutrina espírita kardecista, como assim foi apresentada, isso é bem recente, ele vem nos apresentar como uma criação de espíritos. Houve uma criação de espíritos, como se Deus tivesse feito espíritos para poder se aprimorar neste mundo. E aí a história ficou meio que mal contada, porque vem outras pessoas e diz, Deus não criou formas inferiores de vida, porque Deus é todo-poderoso, jamais criaria formas inferiores de vida, e ficou essa contradição aparente. Verdade, Deus criou esse espírito que está encarnando. Na verdade, não é espírito encarnando. Deus criou o raciocínio. Mas por que criou o raciocínio? Então voltamos à mesma contradição anterior? Perfeitamente que não. Aí é que nós precisamos conhecer a nossa verdadeira origem. Por que foi necessária essa criação? Por que foi necessário o raciocínio? E a resposta está na cultura racional, que antes, e aí recorrendo um pouquinho também ao nosso Velho Testamento bíblico, que antes de Deus soprar no barro para fazer o homem, o que tinha naquele barro e por que ele teve que usar o barro para criar esta vida, que com o seu sopro divino é o raciocínio, e que muitos atribuem como se fosse uma alma, o sopro divino, a parte invisível da matéria. É o raciocínio na cultura racional, foi o que ele criou. Como assim? É uma espécie de uma terceira vida. É, na verdade, uma terceira vida que ele criou. Para quê? Para que a vida dos habitantes do mundo racional, que vieram se extinguir naquela parte do chão e dando consequência ao racional materializado, pudesse se unir com a vida do chão, que o chão também é uma vida. Como nos diz o racional superior, a planície racional, que havia lá em cima, uma parte que não estava pronta, que degenerou e deformou o chão. E os tantos habitantes do mundo racional, a vida dos racionais. 2 vidas,
a vida do chão com a vida de cima. E para que a vida racional continuasse, então vem o verdadeiro pai do animal racional criar, e aí faz a concordância com a doutrina kardecista, com a questão do espírito, criar um raciocínio para unir estas duas vidas, as vidas dos habitantes do mundo racional com a vida do chão. A planície racional dando apoio à vida dos habitantes que se extinguiram ali. E o Deus verdadeiro do animal racional, o racional superior, animando todos com uma máquina na cabeça, unindo estas duas vidas de uma maneira fantástica. Que aí vem então o primeiro milênio desenvolvendo a parte material bruta, que é a parte da imaginação da nossa cabeça, né? A humanidade numa forma de monstro, de selvagens. Depois ele vem passando para um segundo milênio, começa a desenvolver o pensamento, aí entra a fase espiritual, o mundo espiritual ajudando nesta evolução. E agora no terceiro milênio, a energia racional, o nosso mundo de origem, no raciocínio, nesta máquina que está na nossa cabeça, que é uma terceira vida que estava unindo essas duas vidas. Então agora o desenvolvimento do raciocínio é para quê? Que a vida racional, a energia racional dos habitantes do mundo racional, que estava apoiada no chão, na planície, encarnada na forma de raciocínio, pelo desenvolvimento do raciocínio, agora sim, a energia racional liga naquela parte do habitante com a parte do chão. Os dois voltam ao seu estado natural. Os habitantes do mundo racional voltando à sua forma de puros, limpos e perfeitos, e o chão, a planície, a goma e a resina, voltando para o seu estado natural. Ou seja, tudo no seu canto verdadeiro, universo em desencanto. Então, como que houve a evolução dessas duas vidas? A vida do chão degenerada e poluída, e a vida dos habitantes, tinha que haver uma criação divina. E aí está o raciocínio. O raciocínio é o elo de ligação do ser humano com o seu estado natural. E ele vinha ligando a parte do chão com a parte racional, esperando que a parte racional chegasse naturalmente à fase do seu desenvolvimento. E aí está, terceiro milênio, a cultura racional, desenvolvendo agora o raciocínio. Mas não confundam o raciocínio, pensamento evoluído da fase espiritual, com o raciocínio do terceiro milênio da fase racional. Porque este foi o primeiro a ser feito. Depois é que houve a necessidade do desenvolvimento espiritual para desgrudar, vamos dizer assim, aquela vida de cima da vida do chão e a gente ter essa evolução toda. Porfírio, o tempo é muito curto, mas eu tinha até coisas para perguntar, mas como você estava numa explicação muito boa, eu não quis interromper. Mas eu acho que a gente pode falar mais desse assunto aí de espírito, porque tem umas coisas que eu gostaria de perguntar. Porque deixamos para o próximo programa. No espiritismo se fala em espírito, e eu queria saber, e você falou que ele não encarna aqui como gente, esse espírito, e quem é esse espírito? Não, você vai responder isso no próximo programa. A gente vai falar mais sobre esse assunto, que eu acho que é bem interessante, e tem muita gente que é espírita, e às vezes nem sabe, né, não conhece a cultura racional, e não sabe essa explicação que a gente está dando aqui. E gostaria até que no YouTube as pessoas até comentassem sobre esse assunto. Gostaria também, você que assiste o nosso programa, gostaria que você gosta do programa, então nós temos no programa também na Rádio Geração 2000. Você pode acessar www.radiogeração2000.com.br e todos os sábados, de 11 horas da manhã até 1 da tarde, nós estamos lá. Então a gente fala 2 horas sobre cultura racional. Eu acho que é interessante, você que está querendo conhecer mais. Então falamos sobre esses assuntos todos. Então, Rádio Geração 2000, 11 horas até as 13 no sábado. Você procura conhecer, procura ouvir também, porque tem mais tempo. E a gente até pode ir lá ao vivo, a gente até pode interagir na hora com o ouvinte. E aqui é gravado, então a gente você deixa o seu recadinho lá no YouTube, para a gente saber o que você acha, o que você está pensando, até para a gente responder aqui na televisão. Obrigado pela sua audiência e tchau.